Pois bem, vamos fazer o vídeo pra gente não ficar parando toda hora esses shorts, porque, gente, tem horas que cansa, né? A gente quer dar continuidade na ideia central e acaba que a gente fica aí meio que postergando, né? Aí vocês vão ver, a gente vai vendo, né, toda a situação que nos compete, né? Traz água pra mãe, filho. Que nos compete em relação a muitas coisas, né? E eu espero que você siga lá no meu canal, vai observar, porque assim, eu vou falar bem a verdade, eu quase não vejo pensionistas falando, né? Mas pode ser porque elas mais velhas do que eu, né? Obviamente, porque eu sou uma pessoa nova, porque o meu pai, né, quando tinha lá minha mãe tinha 54 anos, eles me adotaram. No meu caso, né? Também tem a minha irmã que é 22 anos mais velha do que eu. Então, assim, ela, praticamente, eu não vejo ela nas redes sociais, ela não se expõe muito, né? E também ela ficou muito civil, né? Ela saiu muito dessa coisa da família militar. E eu não. Eu queria ter transformado a casa do meu pai, né, num museu, né, numa biblioteca, numa coisa assim para falar em relação à sua história, né, por ter sido negro e tudo e coisa e tal. E acabou que a minha própria família, né, hoje eu não gosto de falar isso, mas eu sinto muito isso, que eles não se preocuparam muito com essas coisas, eles não se preocuparam muito com a imagem do meu pai, não se preocuparam, né? E depois a gente vem ver o quartel também não se preocupando com isso, né? Como se assim, são tantos militares que a gente vai ficar olhando um por um, né? E que a gente sabe que tem que olhar sim, tem que olhar cada ser humano, cada pessoa, cada soldado, cada sargento, e a gente acaba, né, aí nas portas aí de 2023, o que aconteceu no Brasil. Por quê? É aquilo, se a gente não olha para nossa política, se a gente não olha para nossas coisas, outras pessoas estão olhando, isso é óbvio, é por isso que a gente tem política, é por isso que a gente tem gestão política, é por isso que a gente tem os poderes, né, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, e muitas das vezes as pessoas estão tão encantadas com o mundo, né, com o sonho americano, que esquecem, né, muitas das vezes de cuidar da sua própria vida, que essa que é a realidade. Por quê? Porque tem alguém lá por trás cuidando, né, tem alguém cuidando, e que muitas das vezes essa pessoa ela não está simplesmente cuidando, ela está fazendo aquilo porque ela sabe que um dia ela vai, né, ter ali na sua estratégia, na sua expertise, né, como manter essas pessoas. É aquele pensamento aristocrático, é aquele pensamento extrativista mesmo. Por quê? Porque eles não estão pensando tanto assim no nosso bem. Alguns eles têm que paparicar, alguns têm que colocar na bolha, alguns têm que ter um manejo em como falar. E outros, né, eles não estão nem aí, eles estão, como diz o outro lá, tacando terror, porque sabe que as pessoas vão se amedrontar, porque sabe que as pessoas vão ficar fragilizadas, sabe que muitas pessoas, muitas das vezes, são, principalmente as pessoas estão ficando idosas, elas vão ficando mais frágeis, né, vão ficando numa outra situação. Então, assim, se a gente não tem pessoas, né, de verdade, que faça gestão política, que faça a política realmente ser aquilo que ela tem que ser, que ela existe para aquilo, né, que é o governo federal, que são os outros estados, né, regido por um Distrito Federal, e que muitas das vezes a gente viu aí, né, o municipalismo se sobressaindo, achando que, não, cada um cuida do seu cada um, e não é assim, a gente sabe que a ministra Simone Tebet, né, eu não estou aqui para fazer propaganda eleitoral para ninguém, porque eu já tenho o meu canal de política e todo mundo sabe por que eu tenho esse canal, né, e principalmente aqui que eu não vou falar isso, eu não vou ficar jogando confete, porque não me compete, né, e eu nem quero isso,
Mas a gente tem que observar, às vezes as pessoas falam assim, cara, mas parece, Joana, que você não gosta de Campo Grande, parece que você não gosta do Mato Grosso do Sul, e aí você tem, os seus 3 filhos são sul-mato-grossense, você mora ainda na cidade de Campo Grande. É porque eu passei por situações na minha vida, onde que pessoas eram para estar cuidando, pessoas eram para estar determinantemente ali fazendo uma coisa e não fizeram. E isso tem um porquê. Isso tem um porquê, né? Isso tem um porquê para que, né, acontecesse, chegasse aonde chegou, né? Por quê? Você poderia falar assim, mas você é adulta, você é capaz, por que você não faz alguma coisa? Por que você nunca fez? Tentar, eu sempre tentei, né? Sempre fui para uma faculdade, sempre fui estudar, mas o pensamento era o quê? Não é para fazer isso não, você não precisa, você já tem o que você até os últimos dias da sua vida você já tem. Mas quando eu comecei a me acostumar com isso, que foi por volta dos meus 26 anos até os meus 29, né, 29, 30 anos, quando eu perco a minha filha Sofia, eu percebo que não, que tudo que eu estava vivendo até naquele momento era um conto de fada, né? Era um mundo do Oz, era uma situação aonde que quando eu observei a realidade e fui lá dentro do quartel, eu cheguei lá no quartel, bati lá na porta, né? E falei para aquelas pessoas lá que eu precisava de ajuda, que eu não sabia mais o que fazer, né? Porque aquele que me instruía, aquele que me admoestrava, aquele que me fazia entender a vida, ele já tinha partido. Então, querendo ou não, né, alguém tinha que olhar para a família militar, alguém tinha que olhar para aquelas pessoas daquele momento da nossa época que viveu aquele momento. Mas não, teve uma contradição, teve uma contraproposta. Tipo assim, vocês estavam acreditando? Vocês ficaram acreditando, né, que o papaizinho de vocês ia viver para sempre? Né? Por que o pai da gente fazia isso com a gente? Porque ele sabia que o que eles estavam fazendo lá no quartel, o que eles estavam trabalhando, aquilo ali era honroso era honra para o Brasil, né? E aí a gente chegou a ter aí pessoas falando na internet que pra que ir pro quartel, pra que se matar, que não sei o que, aquela coisa toda. Então assim, foi um embrulho de cultura, foi um embrulho de costumes, e começaram a ter mais, vamos dizer assim, que eu não gosto nem de falar soldados, mas integrantes, né, para a Comissão de Negócio da Polícia e Combate ao Crime Organizado, que realmente, né, a pessoa entender que fazendo o que estava fazendo, ele estava o quê? Ele estava sendo honra para o seu país, né? Tanto a parte da segurança pública, né, no Brasil como no mundo. É por isso que a gente, não tem como todo mundo ser rico milionário, não tem. Mas ao mesmo tempo, tem como as pessoas ter uma condição de vida. Esses dias, lá no evento que eu fui, no Bioparque, eu não me recordo todos os nomes, que depois é só relacionar ali o tempo que eles estavam, né? Mas essa pessoa que é do Poder Judiciário, ele falando daquela maneira, como assim, parece que o mundo mudou. Parece que o mundo mudou, assim, em questão de milésimo de segundo. Por quê? Por causa do negacionismo, por causa da extrema-direita, por causa do liberalismo. E ele quis dizer que por que classe média? Por que todo mundo tem que ser classe média? Porque esse pensamento escravista, né, e aristocrata, que ele olha para o outro como funcionário dele, como pessoa que ele pode, um usuário. Ele vai olhar para aquela pessoa e vai usar aquela pessoa. Essas pessoas, ela não olha para o ser humano como gente. Ele olha como um usuário, que ele vai usar da maneira que ele quiser, como ele quiser. Mas, no Brasil,
nós temos Constituição Federal, nós temos os três poderes, poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, em sincronia, em harmonia. Mas, claro que a gente, onde tem bons, tem ruins. E agora querem transformar em bem, né? Em bem o quê? Em bem econômico, em bem, enfim, gente. Praticamente, não prendendo o Bolsonaro, praticamente parece que não acabou a tentativa de golpe. Parece que se estendeu a tentativa de golpe mais ainda, né? Claro que ele tem que ser preso, que ele tinha que ser preso, claro que tinha que chegar na CPMI de 8 de janeiro, claro que tudo está acontecendo no seu tempo, porque também não tem como parar o Brasil e olhar só para isso, porque isso daí não é de agora, isso daí há 300 anos, há 200 anos, há 100 anos, a última tentativa de golpe aí acabou aí em 2022, né? Nós não vamos de uma hora para outra resolver isso, mas parece-me, Robson, mas parece-me que as pessoas não olham isso no sentido de que, Robson, de que precisa, não assim, não tem como a gente ser ditador, não tem como a gente chegar, põe lá para não molhar o painel e desliga a máquina para mim, fazendo favor. Não tem como, de uma hora para outra, né, fazer com que a população entenda isso. Por quê? Porque esses próprios escravistas, né, esses próprios aristocratas, eles não querem entender, né, por A e mais B e C, né, e Z, não quer entender que se ficarem fazendo isso que fazem no planeta Terra, daqui a pouco nem eles vão ter, né, e eles pensam assim, a gente não vai viver para sempre, né? Muitas das vezes aí fizeram com que não tivessem mais filhos. A gente vê muitos casais que só tem o seu bichinho de estimação, né? Então, assim, tem muitas coisas que acontecem que a população em si, ela acaba deixando para lá, ela acaba deixando para qualquer um fazer o que fazer, né? Não tem um entendimento lógico, um entendimento preciso. E quem muitas das vezes tem, é chamado de louco, doido, tem problema, né? Então, assim, e por que eu falo todas essas coisas? E tem que se resolver isso, tem que se resolver. A gente tem que ver, né, a prisão das altas patentes, porque eles vêm desde a época dos outros golpes antes desse, né, os golpes de Estado, né, a ditadura, tem que pagar, né? Porque a gente tem que resolver esse problema no Brasil, sim. Mas é como eu sempre falei, há uma diferença entre o militar Caxias e entre o militar Hermes, né? Isso daí, sem sombra de dúvida, eu vivi na minha pele, né? E na nossa época, a gente ainda pega, né, a situação, que eu vou finalizar isso aqui, porque depois a gente vai ter muito mais assunto pra gente contar. A finalidade é o quê? Porque muitas das vezes a gente não chega lá e fala, pá, na lata ali. Porque a gente tem esse respeito, essa disciplina, né? Esse modo, né, operante de falar, de agir. Mas quando a gente vai observar, o que nos resta, né? Parece que o futuro está repetindo o passado, mas numa situação que para alguns, né, é beneficiáveis e para outros, né, deveria também arrancar, porque se vai retirar, porque a gente viu lá no Supremo Tribunal Federal, até o ministro Alexandre de Moraes mesmo falando que tudo bem, vocês entraram na justiça, ganharam na justiça, porque alguém ali deixou aquilo ali correr solto, nós vamos consertar esse erro, e quem que deixou, como que funcionou, né, assim assado, mas não é assim que funciona. A Constituição Federal, ela também tem os seus dispositivos de segurança. Por quê? Porque naquela época se nasceram tantas pessoas, se sentou, o poder legislativo discutiu, né, votou e aprovou,
foi para o Poder Executivo, o Poder Executivo sancionou. Então, naquela época, se cabia aquela lei, se cabia aquele recurso, se cabia aquele momento. Mas, vocês veem, eu vou fazer 45 anos atrás. Se a gente voltar 21 anos atrás, leis que eram para ter sido executadas, não executaram. Olha, antes de ontem, foi dia 3. Dia 3 foi quarta-feira, né? Ó, quarta-feira eu fui ali no meu órgão pagador, porque enviaram uma mensagem para mim, né? Dizendo que eu teria que ir lá para dizer aonde que eu me colocava, né? A etnia, se eu era negra, parda, branca. Eu nasci branca, né? Realmente eu nasci branca. Mas eu vejo que eu não sou branca mais, né? O sol me queimou e eu entendo que eu sou parda, né? Mas ali também, como eles viram que eu não fui uma semana, 2 semanas, eles enviaram uma outra mensagem dizendo que eu precisava, né, ir até o meu órgão pagador para comprovar vida. Eu tinha que provar que eu estava viva para eu poder continuar recebendo meus proventos. Então, assim, e aí na época do Bolsonaro, né, ele disse que não precisaria mais essas pessoas irem, né, no seu órgão pagador, porque a gente estaria tendo ali o respaldo de uma movimentação bancária, a gente teria um respaldo de lugares que a gente vai, né, hospital, enfim, educação. Então não precisaria ter necessariamente a gente ir nesses lugares. E eu ouvi sentada ali, porque parece que eles ficam eles viram que esqueceram e agora eles têm que fazer alguma coisa, porque o próprio presidente da República disse, porque quando o presidente da República diz para o Ministério da Defesa, ele fala, digamos assim, ele é o chefe do meu pai, né? Por isso que meu pai falava, olha para o que o presidente da República está falando, sempre observe o que o presidente da República está falando. Poucas vezes que o meu pai falava, usava a fala, ele dizia coisas que ele não tinha controle total, né? O que ele podia fazer, ele ia lá e fazia, como homem, né? Esse ser humano do sexo masculino que teria que fazer, né? Que se acabou durante muitos anos aí no Brasil e que agora a gente está tendo novamente, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fazendo essa movimentação com os homens, porque tá na hora do homem voltar a ser homem, né? Lógico, a gente tem respeito com o homossexual, a gente tem respeito com o LGBTQIA+, lógico que a gente tem respeito, cada um faz o que quer da sua vida, mas chega um certo momento que até o próprio homem, ele começa a se feminilizar demais, e não é assim. Não é assim que as coisas funcionam, as coisas naturais não são assim. Então, quando a gente observa que o próprio presidente da República e o Luiz Inácio Lula da Silva, porque agora a gente não espera mais 10, 20, 30 anos, a gente está vendo aí as coisas acontecendo em tempo real, e o que se falar lá no Distrito Federal tem que se estender por todos os outros estados do Brasil, que são 27 estados, começando pelo o estado de Brasília e assim sucessivamente todos os outros estados. Então, o que a gente percebe? A gente percebe claramente que, né, esse sonho americano, ele trouxe confusões dentro das nossas repartições brasileiras, né, contaminando, influenciando, a persuasão foi muito grande, né, que chega a mudar os nossos costumes, chega a mudar a nossa cultura, e isso nós não podemos aceitar, Claro que ninguém vai continuar pobre, ninguém vai continuar na escassez, que essa que é o terminante deles, de dizer, mas vocês vão voltar para trás? Mas vocês vão voltar a ser como vocês eram antes? Pelo contrário, a ideia do Brasil é ser classe média, a ter a disponibilidade legal,
estrutural, alimentar, né? E que muitas das vezes a gente vê aí, antigamente, eu lembro, a gente praticamente no Brasil ficava com como fala, o restolho, né? E o restolho virou carbono verde. E são coisas que a gente vai vendo, é a sujeirada que vai se varrendo para debaixo do tapete azul, né? E esse tapete azul é o quê? É lá em Brasília, que foi o quê? Destruído, foi massacrado, que de uma certa maneira tudo tem um sentido. Lógico que a gente não pode chegar lá em Brasília e destruir, jamais, né? Porque a gente tem um poder muito grande nas nossas mãos, que é o que esses dias falaram pra mim. Ah, Joana, mas você fala e não faz. Pelo contrário, o que eu faço é muito mais forte do que eu ir para as ruas, do que eu levantar situações de segurança pública, né? De pichar, de isso, daquilo outro. Não é mais isso. Nós não precisamos usar mais essa coisa lá de antigamente. Nós hoje temos que verificar o quê? Não era nem para nós verificarmos, né? Não era nem para a gente verificar. Porque a gente tem os órgãos competentes para isso, mas eles não fizeram. Eles não fizeram. A democracia foi depreciada. A administração pública hoje, ela tanto a federal, tanto a estadual como a municipal, ela está escassa. Não tem pessoas ali com pensamento assim, não, eu estou recebendo, então eu vou trabalhar, vou fazer minha parte. Não, a gente viu aí a mídia em si, a gente viu as novelas muitas das vezes indo para essas instâncias, e quando você vai buscar da onde que vem isso, tem inúmeras pessoas por trás disso, né? Então assim, a gente ficou numa escassez, a gente chegou a ter a nossa democracia depreciada, e é isso que as pessoas têm que entender. Então, ministra Simone Tebet, na hora que a senhora vem dizer que porque eu só fico sabendo pela imprensa, eu acredito que a senhora tem oficialmente tudo que a senhora precisa saber. Agora, essa politicagem, esse movimento eleitoral, tá na hora dos senhores pararem com isso, né? A gente tem aí a elegibilidade, né? Como que funciona no parâmetro depois da diplomação. A gente sabe muito bem que o Tribunal Superior Eleitoral, ele trabalha sim, ele tem as suas competências, mas quiseram fazer igual fizeram com o Supremo Tribunal Federal, abarrotar de processos para que aquele principal, na hora que vai ali sendo escolhido pelas decisões monocráticas, né, seja do jeito que a cabeça pensante do governante daquele momento, daquela época, imbuída pelo presidente lá dos Estados Unidos, venha dizer, venha mandar, venha falar alguma coisa do nosso país. E é isso que nós não precisamos e não queremos mais. Chega, basta. Aquilo que fez de errado, tudo bem, é que nem o ex-presidente, o ex-presidente, ó, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse, né? Realmente, vocês entraram, né, com pedido, com processo, dizendo que queria que continuasse aquilo dali, mas o nosso país não teria mais condições de continuar. Então, por isso que a ministra Simone Tebet, né, fala também, e parece que não se fala nada. Mas aquilo que a gente tem que rever, aquilo que a gente tem que saber, é a naturalidade das coisas. Por quê? Porque a gente sabe que o mundo evoluiu, que as coisas evoluíram, mas para essa circunstância as pessoas foram lá. Gente, quando eu estava sentada lá no meu órgão pagador, a pessoa disse, quantos meses você está recebendo essa pensão? Ela falou 2 meses. Quando eu olhei, eu falei assim, gente de Deus, né? Mas assim, quem tem que resolver isso, quem tem que colocar a boca no trombone, também é o Supremo Tribunal Militar, que sabe das coisas, vem receber. Agora tá na regência ali de uma mulher, né? Que eu esqueci o nome, me perdoe aí, né? Mas que a gente sabe que tem pessoas que competentes, tem, mas ficam ali segurando uma situação que, assim, virou bolha demais. Gente,
Agora que eu vou voltar a ver aquelas coisas, aquela época do meu pai. Agora. Porque é tipo uma justiça tributária mesmo que vai acontecer na minha vida. Mas acredita que eu vejo isso contente? Eu vejo isso que a gente, assim, desde que eu me conheço como estudante na escola, de olhar para o pobre, de ver para o pobre e eu voltar a ser pobre, entendeu? Que é aquela coisa assim, mas você só fala isso porque você é classe média. Por isso que você fala assim, por isso que você gosta do pobre, beija o pobre, fica com dó do pobre. Não é isso. A gente teve aí, né, a justiça tributária para o pobre. Mas aí o que acontece? Vem esse sonho americano destruir, né, a classe média de antes, porque a classe média de hoje ela é mais aí afortunada, ela tem multi-empresas, né? E aí você fala, cara, para que essas pessoas precisam, né? Precisam daquilo que era da nossa época, né? Eu concordo, ministro, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, que aquilo que entrou, né? Com pedidos judiciários, beleza, aquilo lá não tem como você voltar atrás por causa do trânsito em julgado. Mas e a gente? E a gente? Que a gente vê aí a propaganda para cima e para baixo. E o nosso trânsito em julgado? Não se olha para o nosso trânsito em julgado só porque o presidente Trump, agora eu vou falar, agora eu vou aqui escancarar, agora eu vou dizer aí em menos de 4 minutos, né? Por que ele tá olhando para o bélico? Por que o Bolsonaro foi lá e fizeram essas leis? Porque sabiam que a gente daquela época, lá, os pensionistas daquela época, iam receber esse benefício também. E seria, né, e será, eu acredito que seja, né, a nossa justiça tributária, porque o que a gente passou de emergente, voltar a ser pobre, voltar à escassez, quantas mulheres, eu vou fazer 45, e as outras mulheres que têm 80, 90 anos, que estão aí, eu tô vendo exemplos de pessoas, então assim, tá na hora sim, da gente olhar para esta área, mas sem pensamento de Trump, né, dos Estados Unidos, com em relação ao lado bélico, né? Porque nós não somos Sudão também, nós não somos, estamos praticamente no mesmo patamar que a Bolívia em relação ao que ele está querendo dizer, né? Que ele está querendo, não vai conseguir mais porque, né? A gente viu aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrando com todos os seus amparatos diplomáticos, né? Mas ele ainda tem essas colocações por causa do Bolsonaro. E tirou a cabeça do Bolsonaro, prendeu ele, mas o núcleo dele ainda continua agindo. Como se a gente estivesse aí de frente com uma outra tentativa de golpe. E vem o Davi Alcolumbre dizer que ele vai querer saber quem fez a hashtag Congresso contra o Povo. Gente, isso aí tá na cara. Se a população brasileira não vê isso e não olhar pelos seus, né? Que adianta tudo isso? Que adianta o presidente Lula fazer tudo o que faz? Se essas pessoas vão ser traidores da pátria? Eu também não concordo. Eu não concordo, ministra Carmen Lúcia, né? Que realmente, para que haja corrupção, haja propina, pagar para comprar o voto, né? As pessoas que aceitam isso, as pessoas que se deixam levar por essa corrupção, também tem que ser judicialmente processadas, porque elas sabem o que estão fazendo, elas realmente sabem. Agora, se no Tribunal Regional, no Tribunal Regional Eleitoral continuar desprovimento negado, a gente vai saber até onde que vai ir. Mas chega, basta. Tá na hora da gente fazer justiça tributária e fazer justiça em todos os órgãos e âmbitos do nosso Brasil, tá bom? Eu ainda estou aqui e vou falar muito, porque tudo que eu falar
muitas das vezes foi escondido, foi guardado, foi engavetado para que hoje houvesse essa movimentação ao contrário daquilo que deveria ser. Beijo!